Nós vamos conversar agora com Joyce Pedreira, que é coordenadora da Iniciação Científica da UFBA, Universidade Federal da Bahia. Oi, Joyce, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Daniele. Vamos então falar um pouquinho dessa falha, dessa instabilidade nos sistemas CNPq que deixou o Lattes fora do ar até hoje, inclusive, previsão para hoje, mas já está adiando. Antes de tudo, que a gente comente os impactos, explica para a gente o que é que está acontecendo. Na verdade, isso culminou com um problema que vem se arrastando, né, desde 2018, porque não só a plataforma Lattes, mas outros sistemas do CNPq, como a plataforma Carlos Chagas, o Diretório de Grupos de Pesquisas, ao longo desses últimos 3, 4 anos, eles vêm apresentando falhas e interrupções temporárias, né, quedas nos sistemas. E agora foi assim, de vez, né, o sistema e a indisponibilidade, que não é só do Lattes, é de todos os sistemas do CNPq. Né, essa queda por falta de manutenção, né, no serviço de tecnologia de informação. E a promessa era de que os serviços voltassem hoje mesmo a funcionar, mas não aconteceu, ainda não tem um novo prazo. Os coordenadores, os centros de coordenação de iniciação científica das universidades têm tentado um diálogo. O que o CNPq tem prometido é de que não haverá prejuízos, né, de que todos os prazos serão prorrogados, que as bolsas, né, os estudantes, né, que são os principais interessados, eles não serão prejudicados. Então, a gente está aguardando. Na UFBA, nesse momento, a gente está parado com a implementação de bolsas do CNPq exatamente por conta dessa indisponibilidade das plataformas. Então, a gente está aguardando, a promessa deles é de que realmente isso não irá trazer nenhum prejuízo econômico, né, para a comunidade. Então, a gente fica nessa expectativa, mas assim, com grande ansiedade, porque são muitas, né, as atividades que ficam paradas por conta disso. Você falou do atraso das bolsas, e esse é um dos impactos desse serviço fora do ar. Queria que você falasse de outras formas que vocês estão sofrendo, né? Outros impactos que vocês estão sofrendo por causa disso. A plataforma Lattes, hoje em dia, ela é utilizada para praticamente tudo, né, que a gente faz dentro de uma universidade. Um processo seletivo para os programas de pós-graduação, quando a gente vai selecionar os candidatos para mestrado, doutorado, os programas de seleção de bolsas de iniciação científica, os concursos públicos. Então, tudo depende da plataforma Lattes, né? Implementação de bolsas, não só de iniciação científica, mas bolsas de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado, né? Alunos que estão saindo para o exterior através de programas de pós-doutorado no exterior. Então, você vai fazer a indicação do aluno na plataforma, mas se não tem o Lattes ativo, você não consegue, né, o reconhecimento, então o processo não anda. Então, praticamente tudo isso está parado. A gente está na etapa final de avaliação dos programas de pós-graduação pela CAPES, e a gente depende de acesso aos currículos dos pesquisadores e dos alunos para concluir a etapa de dados, de preenchimento de dados, e sem esse acesso a gente também não consegue avançar, né, nessa etapa. Joyce, sem nem querer pensar nisso, mas caso aconteça uma perda de dados, ainda que parcial, quais podem ser os impactos disso? Eu nem consigo imaginar, né? A garantia de que a gente teve no último comunicado emitido pelo CNPq é de que todos os dados foram recuperados, porque assim
você não consegue dimensionar esse tipo de prejuízo, né? Porque toda a nossa base de dados de ciência e tecnologia está nesses sistemas, né? É um sistema que tinha reconhecimento internacional, então, assim, é imensurável, né, o valor, não tem como você, Sim, tipo, sim. de comparação, tipo de produção em ciência e tecnologia, tudo está vinculado a isso, então a gente não tem como mensurar, é imensurável mesmo. Muitas pessoas, pesquisadores, inclusive, reagiram a essa situação. Aqui, em entrevista à Rádio Metrópole, Miguel, vice-reitor da UFBA, falou que essa situação é uma agressão à ciência. E não só a ciência tem sofrido ataques ao longo desses anos, e também a área da cultura. A gente teve, no final dessa semana passada, um incêndio na Cinemateca por pura falta de manutenção e falta de cuidado à memória. Como é que você enxerga esses ataques recorrentes e a falta de cuidado mesmo à memória e à ciência aqui no Brasil? É uma destruição, né? Porque se você tem um sistema, você não está investindo, fazendo a manutenção adequada, é claro que isso vai culminar na queda, né, de tudo isso. Então, isso já vem sendo avisado, como eu coloquei para você no início, desde 2017, 2018, a gente tem quedas nesse sistema falhando, e a gente já sabia, até por comunicados assim, entre os funcionários do CNPq, de que os contratos de manutenção não estavam sendo renovados. Então, assim, não foi algo repentino, foi algo que eles já sabiam que ia acontecer. Então, a gente fica vendo que é realmente uma falta de interesse em manter, né, a ciência e tecnologia, né, uma responsabilidade direta, né, desse pessoal, porque você tem um carro e você não investe na manutenção desse carro, você sabe que um dia ele vai lhe deixar na mão. Foi a mesma coisa do que está acontecendo. É uma destruição, assim como aconteceu no museu, né? Se você não teve manutenção, você está destruindo isso. Então, para a gente é com muita tristeza, porque a gente tinha, né, e ainda a gente está tentando lutar, essas plataformas do CNPq eram utilizadas para tudo que envolve ciência e tecnologia no nosso país. Então, é uma tristeza enorme ver que chegamos a esse ponto, né? Desde a fundação dessas plataformas em 99, a gente nunca viveu nada parecido com relação a isso. Joyce, e assim, quem é que a gente pode cobrar? A gente, comunidade fora da academia que quer contribuir, quem é que a gente pode cobrar? Quem são os responsáveis por isso? Nós temos que cobrar de nossos parlamentares, Daniele, porque os nossos parlamentares é que estão votando os orçamentos, né? A gente tem que cobrar deles para que eles cobrem que o Ministério da Ciência e Tecnologia aplique o seu orçamento e aplique de forma adequada. Para você ver que o orçamento do CNPq desse ano, ele foi assim, irrisório, um número que há muito tempo não era tão baixo. Então, assim, mal dá para fazer as coisas. Então, o nosso parlamento, ele é corresponsável pela situação que nós estamos vivendo, porque ele aprova o orçamento e ele não cobra a aplicação desse orçamento de forma adequada. Joyce, muito obrigada por essa conversa, obrigada pelos esclarecimentos. Vamos aguardar, Obrigada, né? Cenas boa noite. dos próximos, uma boa noite. Aí, sobre o apagamento do Lattes, Joyce Pedreira, que é coordenadora da iniciação científica lá da UFBA, Universidade Federal da Bahia.